É isso aí, pessoal. Então, quem tiver interesse já pode mandar a perguntinha aqui, um comentário, suas dúvidas no nosso chat. Antes de voltar aqui para o Luiz, eu queria dedicar um minutinho da nossa live para falar sobre setor elétrico, mais específico sobre a Copel. Não é um papel, não é uma novidade essa recomendação, porque a gente vem falando de Copel basicamente desde o segundo semestre do ano passado. A Copel é um papel que está entre as nossas principais recomendações no setor elétrico, faz parte da composição da nossa carteira top 10 agora para o mês de janeiro, já estava sendo recomendada desde o ano passado, e aí um breve resumo aqui da tese da Copel. Copel é uma companhia do setor elétrico que atua no segmento de geração, transmissão, distribuição e comercialização, então ela tem todos esses subsegmentos dentro da sua estrutura, e o gatilho principal que nos levou a ter uma visão mais otimista que a gente vem carregando desde o ano passado era o processo de privatização que de fato ocorreu ainda no segundo semestre do ano passado. Lembrando que houve uma oferta de ações, a oferta é assim que o governo do estado do Paraná ele acabou tendo sua participação diluída para baixo do grupo de controle, e entraram outros acionistas que acabaram levando a uma capitalização e um processo de criação de uma corporation, ou seja, é uma empresa que não tem apenas um acionista controlador. Junto a esse processo de capitalização que acabou levando à privatização da Copel, a gente entende que o processo de ganhos de eficiência, redução de custos, um custo de capital mais baixo, ele deve ter sequência ao longo dos próximos trimestres. Vale um destaque importante que a Copel ela vem já mostrando melhoria nos seus resultados já há bastante tempo. Não é que só depois da privatização que a gente imaginava que ela teria um processo de turnaround. Pelo contrário, a empresa já vem de uma gestão altamente eficiente, a gestão muito qualificada, que vem conseguindo trazer resultados melhores, e que, a partir dessa privatização, a gente imagina que ela vai continuar nessa linha de melhorias operacionais. Então, é um papel que a gente entende que o valuation dele ainda não precifica todo o potencial de alta que tem pela frente. Na nossa opinião, a Copel é um dos valuations mais convidativos dentro da nossa cobertura. A empresa não tinha até então uma expectativa de dividendo tão elevado, mas a gente entende que à medida que ela vai entregando resultados mais consistentes e crescendo o seu lucro, ela deve vir também com o aumento do payout, ou seja, o aumento do lucro líquido que vai ser distribuído para o acionista através de proventos. Então, é uma tese muito interessante, não só do ponto de vista de ganho de capital potencial, mas também de carrego a longo prazo, porque a gente entende que ao longo dos próximos anos a Copel também vai ser um player que vai distribuir dividendos mais elevados. A gente tem um preço-alvo estimado em R$ 12,50 por ação, então ainda a gente vê uma simetria de valor interessante, e olhando o consenso, ou seja, de todos os analistas que acompanham o papel, segundo o levantamento da Bloomberg, são 12 analistas de mercado, 11 deles indicam a compra. Então, é um papel em que o mercado, em geral, realmente está mais otimista, e tudo mais constante, a gente tende que ter uma simetria aqui de valor interessante em Copel. E aí eu volto aqui com o Luiz. Luiz, queria a sua opinião em relação à mesa de derivativos, como é que vocês têm trabalhado, se tem estrutura com Copel ou eventualmente outros papéis que vocês têm feito, algumas estruturadas em cima. Volto a palavra com você. Bom, obrigado, Ricardinho. Acho que o pessoal deve estar se perguntando como que faz para eu apostar em Copel, mas eu segurar essa valorização que já foi capturada durante esse tempo, né? Acho que o investidor que já possui Copel em carteira já deve estar bem feliz com essa valorização, isso sem contar dividendo que ela vem a pagar durante esse tempo, né? Hoje a gente vai trazer uma operação que já é bem conhecida pelos investidores, que é a FENSI-Nokin. Essa operação ela é muito interessante porque ela permite com que a gente capture, segure essa valorização que já foi apresentada nesses últimos tempos e ainda permita com que o cliente ele participe de uma futura valorização do ativo. Como você muito bem disse, o target price, que é o preço-alvo do ativo,
pelo nosso time de pesquisa, é nos R$ 12,50, o papel fechou hoje nos R$ 10,22, então é mais de 20% de valorização. A FENSE Nokin, ela é muito vantajosa tanto para o cliente que já possui Copel em carteira, quanto para o cliente que quer ter Copel em carteira. A gente já falou aqui muitas vezes sobre as vantagens de se ter uma estruturada atrelada à compra do ativo do single name, né? Que é como a gente diz. Bom, aqui, através da FENSE Nokin, o cliente ele consegue ter uma proteção de até 20% dessa valorização, né, do papel, num horizonte de 1 ano. Por que foi escolhido 1 ano? Para o papel ter tempo de mostrar os fundamentos que você acabou de falar, né, Ricardo? Aqui, ao mesmo tempo que o cliente ele tem uma proteção de 20%, ele ainda consegue participar de quase 33% de valorização. Ou seja, ele consegue participar de uma valorização acima do preço-alvo que o nosso time de pesquisa diz. Tá? Se a gente for comparar essa valorização máxima com o CDI do período, isso dá quase 350% do DI, tá? Dá mais ou menos 340% do DI. Então, para um investidor que está querendo colocar um pouquinho mais de uma fração maior ali do seu portfólio dentro de renda variável, acho que atrelar um nome sólido como o Copel a uma operação estruturada que permite uma proteção e ainda assim uma valorização tão expressiva, ela se torna um movimento ali de mercado bem vantajoso. Eu acho que aqui fica bem interessante da gente mostrar os cenários da operação. Primeiro eu separei aqui os cenários de queda, né? Vamos supor que o cliente ele parte do princípio da compra de Copel hoje. Até o vencimento da operação, que aqui é o período de 1 ano, especificamente no dia 16 de dezembro de 2024, isso pode mudar ao longo do tempo, tá, pessoal? Então amanhã a gente shifta um dia, enfim, mas basicamente é uma operação de 1 ano de vencimento. A partir do momento em que ele compra o papel, se o papel fecha em até 20% de queda, ele está totalmente protegido, que é essa região 1 aqui, que a gente separou no gráfico de payout, tá? O que é importante falar? Que a partir dos 80%, a partir dos 20% de queda, o investidor ele já passa a participar ali da queda do ativo. Só que ele participa com essa dedução dos 20%. Então, por exemplo, se até o vencimento da operação Copel caiu 30%, o meu investidor ele só perde 10%. Tá? Ele já fica até o vencimento da operação com esses 20% de proteção dentro do ativo. No caso de alta, aqui a gente tem 2 cenários, tá? Como o próprio nome diz, aqui uma fence up and in. Essa fence, ela possui uma barreira, tá? O nível de barreira aqui é de 30%, que é o ganho máximo. Só que o que acontece se essa barreira for atingida? Caso essa barreira seja atingida até o vencimento, o meu investidor ele fica limitado ao ganho de 10%. Por que 10% no período de 1 ano, Luiz? Porque 10% é o CDI do período. Então vamos supor que Copel ela subiu mais do que essa barreira, por exemplo, subiu 35%, o papel capturou um valor ali muito grande durante esse período. Se a barreira for atingida, pelo menos o custo de oportunidade eu entrego para o meu cliente, tá? Por isso que essa operação é tão vantajosa, pessoal. Ao mesmo tempo que eu tenho uma proteção ali, eu consigo segurar essa valorização que eu já tive no ativo, falando de um cliente que já tem esse ativo em carteira, eu consigo participar de uma valorização bastante expressiva. Importante falar, pessoal, qual o custo da fence up and in dentro da carteira do meu cliente? Se eu tiver o ativo em carteira, eu tenho a estrutura de opções a custo zero. Se eu não tiver o ativo em carteira, eu só tenho o custo da compra do ativo, tá? É a compra do ativo mais as taxas B3, ou seja, não tem taxa agro aqui. Na estrutura de opções, não existe um custo. Os emolumentos da B3 que são os cobrados em qualquer operação estruturada, que são a taxa de registro e a taxa de permanência,
tá ok? Interessante falar também, pessoal, que essa operação ela é feita com opções flexíveis, ou seja, não existe a possibilidade do meu cliente entregar o ativo. Mesmo em caso de exercício, toda liquidação ela é feita financeiramente, né? Então, existe um débito ou um crédito ali a partir do vencimento da operação. Se o meu papel subiu ou caiu, a partir disso a B3 ela vai fazer uma conta e aí toda a liquidação ela é financeira. Outra vantagem também que é bastante importante da gente falar é que é possível sair antecipadamente, tá? Só que essa saída antecipada ela vai depender do momento de mercado. Eu posso ter uma saída em caso de queda do ativo, ou em caso de valorização do ativo antecipadamente, e aí isso vai depender do cenário econômico que a gente estiver enfrentando, tá? Pessoal, é importante falar que essa é uma das operações que a gente tem feito aqui para o papel. Se você é um investidor que é um pouco mais arrojado e quer apostar em operações em que eu consigo um ganho duplicado ou um ganho até triplicado ali no ativo, a gente tem diversos tipos de operações para isso, tá? Então, para maiores detalhes, para saber mais sobre essa operação e sobre outras operações, tanto em Copel quanto em outros ativos, é só vocês ligarem para 3003-6840 que vai ter um operador aqui da mesa pronto para receber essa ordem e operacionalizar tudo para vocês, tá? Passo para você, Ricardinho. Show, Luiz. Excelente. E é isso, pessoal. Aqui alguma das N alternativas que a nossa mesa pode trabalhar junto com vocês, com soluções personalizadas, enfim. Aí vale a pena bater um papo com o operador, com o especialista que atenda vocês. A gente fica à disposição aqui. Queria agradecer, Luiz, sua participação. Volte outras vezes. Estaremos por aqui. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima semana, uma boa noite. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Boa semana.